Bem, de outro cenário agora, né? Pra gente poder falar de notícias que aconteceram agora, exatamente. Finalzinho da tarde. E, bem, aconteceram notícias. Ah, Gabriel, você não tá com camisa do Fluminense, etc. Pá, short do Fluminense. Então, estou de Fluminense. Mas vamos lá, vamos falar sério aqui, vamos falar sobre notícias, até porque se você não conhece o Raiz Tricolor, normalmente não é essa bagunça que não tá gravando piscina de hotel e tal, não. Isso é porque eu tô, na teoria eu tô de folga, mas a gente trabalha mesmo de folga. Então vamos lá, tá? Tem um estúdio bonitinho, vê os outros vídeos aí que você vai ver. Mas vamos lá. O primeiro assunto é Gabriel Teixeira. Bem, o Vitor Lessa informou que, além das informações que a gente já sabia, que já tinha falado aqui no canal também, de que ele aceitou a proposta do Bahia, tá animado para ir para lá e tal, enfim, deve ser vendido mesmo por Bahia. O Fluminense fez uma pedida um pouquinho mais alta. O valor estipulado anteriormente, o Fluminense fez um pedido para que subisse a proposta, uma subida baixa, né? Tipo assim, não é nada demais. O Bahia tinha oferecido 1,8 milhão de dólares e o Fluminense requisitou que subisse para 2 milhões de dólares dentro da negociação. E aí, assim, é meio que, não sei qual a intenção do Fluminense exatamente, é mais dinheiro, claro, e tal, mas acho bem difícil uma negociação de 2 milhões, de 1,8 milhão de dólares, melar por causa de 200 mil dólares, né? Então, imagino que o Bahia deve aceitar. 2 milhões de dólares era o valor que o Fluminense iria vender para o Al-Ahly, lá atrás, em janeiro do ano passado. Na atual cotação, vai dar cerca de 10 milhões de reais, então um pouquinho mais. Cerca de 10 milhões de reais. E, com isso, com esses 10 milhões de reais vendidos para o Bahia, vale lembrar que o Fluminense tem 60% de Gabriel Teixeira, sendo que quando renovou com o Gabriel Teixeira, e essa foi uma forma que o Fluminense encontrou, que a direção de futebol encontrou, de conseguir renovar com todos os garotos da base, e de fato ele se pegar desde o início de 2021, o Fluminense renovou com todo mundo, né? Acho que o último caso que aconteceu de alguém sair de graça foi Marcos Paulo, né? No final de 2020. E de lá pra cá aconteceu de Kaique e Metinho, mas eles foram vendidos, eles não saíram de graça, não renovaram, mas foram vendidos. E de lá pra cá todos renovaram, foi justamente dar 10% para o representante do atleta. E como que esses 10% funcionam? O Fluminense dá a exclusividade de representação numa venda. É meio que isso que eu entendi lá pelo portal da transparência. E 10% dessa representação, ou seja, o Fluminense fica com 50% desse valor. Só que, segundo o Vitor Lessa, o Fluminense ainda colocou lá, além de subir para 2 milhões de dólares, colocou também para poder ficar com uma mais-valia do jogador. O que isso quer dizer? Diferente de todos os casos que têm acontecido recentemente, Matheus Martins, Kaique, enfim, todas as vendas recentes, em que o Fluminense fica com, tipo assim, 10% do direito econômico. Aí Luiz Henrique fica com tantos por cento do direito econômico. Ou seja, se o cara lá fora ele for vendido por 1 milhão, o Fluminense recebe 10% desse 1 milhão. For vendido por 100, o Fluminense recebe 10% desse 100. Não. No caso de Gabriel Teixeira, é um modelo mais antigo, que acontecia mais antigamente, como foi o de João Pedro, se eu não me engano. Que é, o Fluminense pediu, né, nessa negociação com o Bahia, para poder ficar com um percentual do lucro que o Bahia tivesse vender Gabriel Teixeira. O Bahia está pagando 2 milhões de dólares. Se ele vender Gabriel Teixeira depois por 4 milhões de dólares, o Fluminense fica... Vou falar por 5, que fica mais fácil a conta de se entender. O Fluminense fica, se o Fluminense vendeu por 2. Se o Bahia vender por 5, o Fluminense fica com um percentual em cima de 3 milhões de dólares. Foi o lucro que o Bahia teve. Então é uma forma também do Fluminense resguardar e de repente o jogador voar e tal. Tem sido padrão também em vendas da base o Fluminense segurar um percentual, seja de direito econômico, como nesse caso tem pouco, não vale muito a pena, seja de mais-valia, né, como seria essa de Gabriel Teixeira. O outro assunto, a gente fala agora sobre Marcos Felipe. Bem, esse a gente tem algumas novidades e depois alguns comentários que eu quero fazer, tá? O Globoesporte.com deu que tá tudo certo, que o Marcos Felipe está entusiasmado para poder ir para o Bahia e de que o Fluminense aceitou a proposta do clube baiano. O Netflix entrevistou o Evandro Ferreira, que é o empresário do Marcos Felipe. O Evandro fala que nada está fechado, mas a gente sabe também que quando as pessoas falam em on, chama, né? É quando você está falando e a pessoa, a fonte, o jornalista pode reproduzir, dando crédito ao que a fonte falou, como foi a entrevista do Evandro Ferreira, os caras também tomam muito cuidado. Então é muito provável que de fato o cara tenha falado não, então porque falta assinar, falta uma última reunião com todo mundo, então
Mas o mais importante mesmo dessa entrevista do Paulo Brito com o Evandro Ferreira é que ele diz o motivo da saída do Marcos Felipe, que é: ele não está tendo oportunidades, logo vai para onde vai jogar. Beleza. Dito isso, e agarrando nisso, a gente vai para a análise dessa negociação com as informações que a gente tem hoje, dia... não consigo ver aqui, hoje é dia 15 de dezembro de 2022. A negociação de agora, o que o Fluminense está fazendo agora, de emprestar Marcos Felipe para o Bahia, não dá pra gente medir só com a régua de agora. O que eu tô querendo dizer? Pra mim, a negociação da forma como está hoje é ok. E eu acho a negociação boa? Não. Qual que é o problema da negociação? É que lá atrás, foi cometido erro. O que está acontecendo hoje, do Marcos Felipe tendo que ser emprestado, etc., só acontece isso tudo por causa do dano cometido pelo André Carvalho, preparador de goleiros do Fluminense, na sua gestão de escolha de goleiros. Já começa errado no início do ano com o negócio de revezar goleiro. O Abel Braga deu ao preparador, isso aí é ok, dá ao preparador de goleiros a missão de escolher o goleiro titular, beleza. Deu essa preparação e o André Carvalho, pra mim, na minha opinião, não se mostrou capaz disso. Porque ele começa com revezamento, promete ao Marcos Felipe: olha só, o Fábio vai jogar as primeiras rodadas aqui, vocês vão intercalar. Quando começar as Copas, você é o goleiro do estadual, o Fábio é o goleiro das Copas. Vem as Copas, o Fábio joga de fato as duas partidas iniciais da Libertadores, as duas partidas contra o Olímpia, enquanto o Marcos Felipe seguia jogando o Campeonato Estadual. O Marcos Felipe joga as duas semifinais, mesmo depois do Fluminense ter sido eliminado da Libertadores. É o Marcos Felipe contra o Botafogo na ida e na volta. Quando vai para a final, e tem que lembrar do arco de redenção possível de Marcos Felipe, porque Marcos Felipe começa a ser criticado no Fluminense, mas a Vera, depois da falha dele no final do Campeonato Carioca de 2021, ou seja, em 2022, final contra o Flamengo, ele vinha confiante, tinha feito um ótimo Fla-Flu, poderia ser a redenção a essa troca. E eu vou repetir até um ponto aqui que eu já falei em alguns momentos. A contratação de Fábio não é esse o problema. Porque o Fábio chega, é convencido internamente ao Marcos Felipe, mas que ele tenha ficado bolado, ele, óbvio, ia ser titular, chegou um goleiro para ser titular, mas é conversado com ele e ele entende que ele pode beber ali da experiência do Fábio e tal, um goleiro multicampeão, enfim, tem esse contexto da experiência. Então o Marcos Felipe até entende essa parte, só que é prometido jogar. E eu arrisco a dizer que, na minha análise, se ele joga a final do Campeonato Carioca, o Marcos Felipe joga a final do Campeonato Carioca, a gente é campeão, etc., entra o Brasileirão e o Fábio é titular, essa relação estaria de boa. Só que ali teve uma quebra de relação. O Marcos Felipe, a vida inteira dele é dentro do Fluminense. Então, ter essa quebra de relação foi complicado. Ele passa o ano inteiro, dali pra frente ele não teve mais oportunidade nenhuma. É bom lembrar, porque nem terceiro cartão amarelo o Fábio teve, nem lesão, nem nada. E a relação já estava quebrada lá atrás. A proposta que chegasse, o Marcos Felipe iria considerar. E a do Bahia é uma proposta interessante. E aí a gente vai para o segundo passo, que é quando a gente pensa no 2024. Por que eu digo que essa proposta agora ela é interessante? Porque está renovando o contrato de Marcos Felipe. Até o empresário dele confirma isso. Não existe, o contrato de Marcos Felipe vai até o final de 2023. Não existe você emprestar um jogador e o contrato dele acaba no final do empréstimo. Pô. É claro que não existe isso. Então o Marcos Felipe vai renovar o contrato até 2024. E para mim isso é o que torna esse empréstimo algo minimamente bom. Porque, repetindo, pegando o cenário de hoje, se você me fala em janeiro desse ano, melhor, em março desse ano, deixa o aí vem. Eu só tô considerando empréstimo algo bom, por quê? E qual que é a lógica? Se o Marcos Felipe fica no Fluminense, ele não vai renovar pro Fluminense. Ele vai ficar 2023 inteiro, a gente tem contrato com o Fábio 2023 inteiro, vai ter 2 goleiros em 2023, beleza. Em 2024 a gente não tem nenhum, o Fábio não vai ficar e o Marcos Felipe também não fica. Então eu tô considerando algo positivo para 2024 agora. Teremos problemas. Eu não tô falando que tá tudo bem, não. Teremos problemas. Os problemas foram causados lá atrás e vão acontecer agora. A gente não tem um goleiro reserva, porque o Pedro Rangel não dá pra gente confiar. Né? Ele não é uma joia como era o Pitaluga, como era o Marcos Felipe, pra gente poder ter a segurança de que, não, agora é a hora dele e tal. Não é tanto isso, pode ser, pode. Mas não é, não foi tratado assim. E pra 2024, a gente vislumbra um Marcos Felipe que a gente não sabe se volta. O empréstimo vai ter opção de compra, então o Bahia pode chegar ao final do empréstimo. Se ele for mal, ele volta com o contrato renovado e meio sem moral. Então é algo complicado. E se ele for bem lá, o Bahia tem a opção de pagar um valor que não foi revelado e ficar com o goleiro. Esse cenário eu acho bom, porque a gente vai vender goleiro, algo que não é muito comum. Você vender goleiro
Por outro lado, o valor que vier dessa venda com certeza não compra um goleiro titular para 2024. Certeza, a não ser que seja uma... Porque quantos Marcos Felipe tem no mercado hoje? O que você acha que o Bahia tá vindo atrás do Marcos Felipe, o Coritiba veio, o São Paulo veio? Porque é difícil achar goleiro pronto e que não seja um olho da cara. Não esteja 200 anos no mesmo time e tal, enfim. Então essa acho que é uma complicação. Se o Bahia comprar, a gente vai ganhar um dinheiro, mas que não soluciona o problema para 2024. E considerando essa possibilidade, eu acho que são 3 possibilidades reais de acontecer. É mais provável que o Marcos Felipe vá bem ou mal no Bahia. Eu chutaria bem, porque é um bom goleiro. 2, beleza, ele foi bem. É mais provável que o Bahia compre ou não compre. Um goleiro que foi bem e o Bahia com o dinheiro do City, é mais provável que compre. 3, o Fluminense com o dinheiro que recebeu do Bahia, dessa venda, que a gente não sabe quanto é. É mais provável que ache ou não ache um goleiro bom com esse dinheiro para substituir o Marcos Felipe? É mais provável que não. Então o cenário ele é complicado. Mas, novamente, o empréstimo em si, eu não acho ruim o empréstimo em si, porque a gente tava para ficar sem goleiro para 2024. Ele não ia renovar, a gente ia perder o Marcos Felipe de graça. Então, pelo menos dessa forma, é uma segurança de que se a gente for perder o Marcos Felipe para 2024, a gente vai perder vendendo. Agora, vamos combinar lá atrás, né? Aí até alguns vão falar bem assim, pô, mas aí o certo era Marcos Felipe ficar e ser titular. Mas aí a gente quer o quê? Eu tô pensando aqui com a cabeça de diretor de futebol. Eu vou obrigar o treinador a escalar? É importante a gente lembrar que foi com o Fernando Diniz que o Marcos Felipe não jogou em 2019. Em 2019 ele chega, pede Agenor, Rodolfo também vem. Os dois, o Rodolfo é titular até ser pego no doping. Agenor, imenso de gordo, continua sendo titular até a chegada de Muriel. Muriel chega, vai bem e só perde a posição quando o Agenor já não tinha condições e o Muriel quebra o dedo. E aí o Marcos Felipe entra em outubro, já com o Marcão. Ou seja, com o Fernando Diniz, é informação útil. Com o Fernando Diniz, Marcos Felipe nunca atuou. Dá meio que pra gente dizer isso, eu chutaria isso. Talvez, de cabeça assim, é meio que isso. Então assim, eu diretor de futebol, eu responsável por essa negociação. Eu vou segurar o cara e vou obrigar o Fernando Diniz a escalar jogador? Aí, meu amigo, isso não acontece, né? Enfim, esquece o cenário de hoje. Tamo junto, até a próxima. Quero ouvir sua opinião aqui embaixo. Valeu.